Programa Água Viva com Júnior Calazans. Momento de reflexão na Palavra de Deus. Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Paz e graça, mais uma vez, estamos reunidos com o objetivo, a perspectiva de estudarmos, compreendermos, refletirmos um pouco mais a respeito da Palavra do Senhor. Bom, sem me prolongar muito, hoje nós teremos como reflexão uma mensagem cujo tema é salvação versus galardão. Qual a relação bíblica entre esses dois termos, né? Eu convido você à máxima atenção, como eu falei na semana anterior. E, por favor, venha comigo, se mantenha atento, se mantenha refletindo junto comigo nesse momento. Obviamente, sem dúvida nenhuma, esta é uma das questões que mais tem causado confusão na mente do crente. É uma questão emblemática, marcante e muito mais. Essa questão, ela corrobora para um imenso paradoxo no tocante à salvação. Muitos dos discursos e sermões que são elaborados e expostos em reuniões acabam por defender a salvação como uma recompensa gerada a partir da perseverança, a obra da perseverança. E até usam a passagem de Mateus 24:13, que diz: "Mas aquele que perseverar até o fim será salvo", como justificativa desse pensamento. Entretanto, é importante nós entendermos que essa passagem também não está falando de salvação eterna por perseverança, mas sim de salvação da vida terrena. Olha só, o contexto todo em Mateus 24 é sobre o remanescente judeu, e que este remanescente atravessará a grande tribulação, da qual só sairão salvos, ou seja, vivos, sem perderem a sua vida natural, aqueles que perseverarem. A continuação do texto deixa nítido que é da salvação da carne ou do corpo que a passagem está falando, pois se morressem, não poderiam viver no reino de 1000 anos de Cristo na terra. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Isso está em Mateus 24:22. Escutamos com frequência muitas dúvidas de pessoas que são instruídas em grande parte das igrejas ou comunidades que se reúnem em nome do Senhor a respeito disso. Mas hoje, eu espero que você, em nome de Jesus, apreenda sobre isso e jamais se deixe novamente confundir a respeito desse assunto. Meus irmãos e minha irmã, para que nós possamos compreender a diferença entre salvação e galardão, é fundamentalmente necessário sabermos sobre cada uma dessas definições. Na semana passada, nós falamos a respeito da salvação e levantamos a questão sobre se é possível perdermos a salvação. E já havíamos falado sobre o aspecto da soteriologia, que trata do assunto relacionado à salvação. E caso você esteja me escutando hoje aqui na rádio, nesse momento, você pode visitar no canal no YouTube essa ministração para que você compreenda, entenda justamente os aspectos que nós levantamos na semana passada. E hoje, porém, nós vamos aprender sobre o galardão, sobre a sua aplicação e a sua utilidade. Então eu convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8. A versão que eu estou utilizando aqui é a Nova Versão Transformadora. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 8.
Diz assim: Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Que texto fantástico, meu irmão! Quando leio este texto, julgo necessário destacar uma observação importante que o apóstolo Paulo está tratando com seu irmão e amigo Timóteo. Ele orienta o seu colaborador sobre os percalços, sobre as dificuldades que serão colocadas diante dele na caminhada, e compara a vida cristã como uma corrida. E falando sobre corrida, me veio à memória, eu me lembro de uma corrida que foi promovida pela Federação Baiana de Atletismo, e eu participei dessa corrida, foi na cidade de Salvador, Bahia. Eu sou atleta corredor de rua, e essa corrida ela compreendia em seu trajeto, no seu percurso, uma distância de 10 quilômetros, né? E aí, na organização dessa corrida, são determinados alguns batedores. O que é que são esses batedores? Os batedores são motoqueiros do esquadrão da Polícia Militar responsáveis para conduzir no percurso os atletas pelo caminho. Presta atenção nisto. O batedor que conduzia o grupo que eu estava, por não conhecer o trajeto, por não conhecer o percurso da corrida, por não conhecer o caminho, entrou numa rua errada. E isso nos gerou como consequência, gerou a todas as pessoas que estavam visualizando aquele batedor, gerou como consequência para esse grupo 2 quilômetros a mais em relação à proposta da corrida, ou seja, o percurso estava estabelecido em 10 quilômetros, entre linha de partida e linha de chegada, 10 quilômetros. Mas por conta do erro do batedor, para nós, para o grupo que seguiu esse batedor, que entrou no caminho errado, foram 12 quilômetros, né? E aí o prejuízo se refletiu na classificação. Mas mesmo assim, completamos a corrida, embora com um percurso maior, e recebemos a recompensa por ter concluído a corrida. Então todos os atletas que participaram daquela corrida completaram o percurso. Cruzou a linha de chegada, então cruzaram a linha de chegada e recebeu a recompensa ou galardão por ter completado então a sua corrida. Então teve gente que chegou correndo, teve gente que chegou andando, mas todos, sem exceção, receberam a sua medalha de participação daquela corrida. E aqui vale refletir que o batedor, ou instrutor, ou orientador, quando não conhece o caminho, pode lhe fazer ter alguns prejuízos nessa corrida da fé. Você vai chegar lá, porque o preço para você correr foi pago por Jesus, mas o trajeto pode ser muito custoso, pode ser muito danoso, pode ser cheio de prejuízos, a depender de quem
te orienta e principalmente se você não se interessa em estudar o caminho que deve ser percorrido. No meu caso, se eu conhecesse o caminho, se eu conhecesse o percurso, eu jamais seguiria aquele batedor equivocado. Mas como eu não conhecia, eu confiei na condução da pessoa que estava perdida em relação aonde deveríamos ir, né? Mas voltando aqui para esse relato do apóstolo Paulo, o que é que vemos? Nós vemos Paulo comparando a sua caminhada cristã, o seu empenho na pregação e anúncio das boas novas à corrida da fé. Paulo fala ao seu amigo que alguns estão correndo atrás das fábulas, dos mitos, em 2 Timóteo 4,4, mas ele diz que lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel, em 2 Timóteo 4,7. Nisto, nós vemos que a corrida da fé que estamos percorrendo nos dará uma recompensa. E essa recompensa não é a salvação, porque a salvação já nos foi dada por Cristo Jesus. Você entende isso? Eu quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia. Agora no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Diz assim: escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não toleras os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em uma das 7 cartas enviadas ao anjo da igreja, e aqui é importante compreender que quando a Bíblia fala do anjo da igreja, não são pastores, não são profetas, não são reverendos, não são apóstolos, e nenhuma dessas pessoas que compõem o clero ou membresia das religiões modernas. A carta enviada à igreja de Éfeso aponta para a questão das obras ou feitos por aquela comunidade que se reunia em nome do Senhor. A igreja em Éfeso não tolerava os perversos. Examinava as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não eram, e descobriam as mentiras deles. A igreja em Éfeso também sofriam pelo nome do Senhor com paciência e não desistiam. E nenhuma dessas obras era para salvação, mas sim para galardão. A advertência à igreja de Éfeso era por causa do abandono do amor que eles tinham no princípio. E a orientação é que eles voltassem e se arrependessem para que não perdessem o galardão como fruto das obras que fizeram. É muito interessante pensarmos o quanto muitos de nós refletimos a igreja em Éfeso. Pare para pensar comigo. Quantos de nós não representamos o amor e a devoção a Deus que pronunciamos com nossos lábios? Quantos de nós nos empenhamos ao exercício prático das obras para galardão sem o amor, apenas para que os irmãos à nossa volta vejam o quanto somos dedicados?
Quantos de nós nos empenhamos na prática das obras para sermos salvos e por isso não refletimos sobre o amor que perdemos? A igreja em Éfeso estava empenhada e dedicada na prática das obras, mas era somente isto. Nesta carta é feita também uma ressalva quanto ao julgamento em comum que havia entre a igreja de Éfeso e Deus, que era em relação às obras dos nicolaítas, ou conquistadores de pessoas ou povos, que é a tradução do grego para o nome nicolaíta, ou seja, Nico significa conquistar e laitas significa povo, pessoas ou povos. Por isso, conquistadores de pessoas ou conquistadores de povos. Assim, esta obra coloca-se em destaque por estar em comum entre Deus e a igreja em Éfeso. Pergunta: a igreja em Éfeso estava sendo julgada para condenação? Meu irmão e minha irmã, é importante aprendermos a lidar com isso e é a partir daí que passamos a compreender a distinção entre salvação, que é dada aos homens, que é dada às mulheres, por causa da obra consumada por Cristo na cruz, e o galardão, que é dado aos homens, que é dado às mulheres, a partir das suas obras em prol do reino de Deus. E surge então mais uma pergunta: os cristãos serão julgados para serem condenados? Não, de maneira nenhuma. O preço da condenação foi pago por Cristo. Ele assumiu a dívida. Você entende isso? Mais uma vez eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, verso 24. João 5, verso 24. Diz assim: eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Jesus se entregou a si mesmo como maldito. Deu a sua própria vida e decretou naquela cruz o quê? Tetelestai. Está consumado. Dívida paga. Liquidado. Quitado. Pronto. Foi tudo pago. E aquele que arrancou você do Egito, que arrancou você da idolatria, que arrancou você do pecado, que arrancou você da prostituição, da ganância, é poderosíssimo para te colocar na terra prometida e cumprir a promessa de salvação que ele fez para te colocar no céu. Existe uma condição neste versículo: quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. O pré-requisito fundamentalmente necessário é crer no Filho de Deus a partir da fé que Ele mesmo pôs em nós. Amém? Vamos continuar. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12. Diz assim: felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo o tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Jesus, ele está tratando aqui no famoso Sermão da Montanha sobre a recompensa por obras e não de uma recompensa para a salvação. Aqui diz: porque uma grande recompensa os espera no céu. O lugar foi preparado, como diz lá em João 14, verso 1 e 2. O céu já é a nossa casa. Mas chegando lá, seremos recompensados de acordo com as obras que fizemos e legitimidade dessa obra. Você compreende isso, meu irmão? E agora, para nós concluirmos essa nossa reflexão, para que nós
venhamos concluir o nosso raciocínio, eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 8 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 8 ao 15, que diz assim: Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado por meio do fogo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Você consegue compreender a distinção entre salvação e galardão a partir disso que nós já estamos vendo hoje, meu irmão? Então, meu irmão, minha irmã, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nós concluímos que a salvação e o galardão são questões nitidamente distintas, diferentes. A salvação é resultado da obra de um homem, Jesus, e ele dá a quem crer. E o galardão é resultado das obras dos homens, das obras das mulheres, e serão dadas como recompensa no céu, fruto da perseverança. Nessa corrida da fé, todos os que são de Deus e foram dados a Jesus vencerão a partir da obra de Cristo e serão galardoados, recompensados de acordo com a sua obra em prol do reino de Deus. Jamais confunda isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Programa Água Viva com Júnior Calazans.